Galera, tem um tópico especial da matéria de dilatação, que é a dilatação de líquido. Não que seja diferente, é igual, né? O líquido aquece, os átomos se afastam e o líquido dilata. A única dilatação que a gente não vai estudar dessa forma são a dos gases. Por quê? Porque gás não tem volume próprio, lembra disso? Ele sempre ocupa o volume do recipiente. Então, se a gente aquecer um gás, a não ser que o recipiente aumente, o volume dele continua o mesmo. Ele aumenta a pressão, tal, etc., que é uma coisa que a gente já estudou, mas não ocorre uma dilatação desse tipo que a gente está vendo aqui. Então, quando eu tenho uma dilatação de líquidos, a gente analisa da mesma forma. Os átomos se afastam e o tamanho do líquido aumenta. Porque não esquece, né? Tanto o sólido quanto o líquido possuem volumes próprios. Então, o volume dele aumenta com o aquecimento. Todos, Zeca, quase todos. Depois a gente vai falar de uma exceção muito bacana, né? A particularidade de dilatação de líquidos é que líquido não tem forma própria, beleza? Ele tem que estar sempre dentro de um recipiente, ou quase sempre, pelo menos, né? A gente pode ter tudo bem, uma água jogada em cima da mesa, mas normalmente não é assim que a gente vai analisar a água. Sempre ela vai estar dentro de um recipiente. Mesmo que seja um lago, ele está dentro do lago, né? Está dentro de alguma coisa. Então a dilatação do líquido, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre tem que levar em conta o frasco, o recipiente. Primeira coisa importante, né? Quando a gente analisar a dilatação de líquido, de que dilatação a gente vai estar falando? Linear, superficial ou volumétrica? Perfeito, sempre volumétrica. Não tem sentido de falar quanto de comprimento a água aumentou no estado líquido. Não tem lógica, né? Sempre a gente vai falar de volume. Então, a dilatação dos líquidos é sempre, primeira coisa, volumétrica. Ok? Segunda coisa, né? Você vai perceber que quando é líquido, sempre já tem o gama direto. Eles nunca vão falar do alfa, daí você vai ter que multiplicar por 3, porque não tem lógica, não tem alfa para o líquido, é sempre o gama. É sempre o coeficiente de dilatação superficial. E um detalhe importante, ó, é que o coeficiente de dilatação dos líquidos é geralmente maior do que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Quer dizer, né? Líquido geralmente dilata mais, e a explicação é bem simples, né? Os átomos estão menos presos, lembra? Então é mais fácil deles se afastarem quando rola um aquecimento, do que os sólidos. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente vai abastecer o tanque do carro. Tem gente que põe gasolina até o topo, né? Até encher completamente. Daí o cara põe gasolina de noite, daí chega meio-dia, no verão principalmente, olha aquele gasolina transbordando do tanque de gasolina, né? Enferrando toda a lataria e tal, né? Então, por que isso acontece? Isso, porque quando rola um aquecimento, aquele líquido que está lá dentro, ele dilata. Zé, que o tanque não? O tanque também. Isso, tá esperto, né? Porque o tanque também aquece, então ele também dilata. Mas quem que dilata mais? O líquido. Se ele estava na boca ali, ó, e dilatou mais, o que vai acontecer? Ele vai transbordar e vai detonar o carro do cara. Então sempre tem ali uma margem e tal, para o cara botar a gasolina ou álcool só até um determinado ponto, não mais do que isso, por causa de problema de dilatação, certo? Ah, uma pergunta, que essa é legal. Gasolina é mais barata ao meio-dia ou à meia-noite? Né? Ou de madrugada, né? A pergunta é a seguinte, é mais barata no horário mais quente do dia ou no horário mais frio do dia? Boa, né? Ela é mais barata no horário mais frio do dia. Zeca, por que isso? Né? Pensa, ó, os caras vendem gasolina de forma meio sacana, né? Porque a gente compra gasolina pelo volume de gasolina que a gente põe no carro. Mas o certo não seria volume, o certo seria massa. Tá ligado? Porque, ó, se você olhar lá em química, né? Você vai ter o seguinte, ó, tantas gramas de gasolina fornecem tantas calorias na combustão. Ok? Então o que interessa ali é a massa de gasolina que eu tenho, é quantas gramas de gasolina eu estou botando dentro do tanque, ou quantos quilogramas. O volume não importa, né? Então qual é o ideal? Eu botar o máximo de massa possível dentro do tanque. E isso ocorre quando? À noite. Porque lembra, ó, densidade, isso aqui é um detalhezinho, depois a gente volta. É massa dividido pelo volume. Ok? Quando que a gasolina está mais densa? Quando ela está concentrada. Isso é durante a parte quente ou durante a parte fria? Isso, durante a parte fria, né? Porque na hora quente a gasolina dilatou, então ela está mais espalhada. Na parte fria ela juntou, então ela está mais concentrada. Beleza? Então ali eu estou comprando mais gasolina por litro. Entende isso? Sim? Boa, tá esperto então. Ali eu estou comprando o mesmo volume, só que com mais gasolina.
Então, e é a hora que eu pago menos na gasolina. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, né? Dilatação volumétrica, então. O que a gente tem que tomar cuidado? Imagina o seguinte, que eu tenho um recipiente de vidro, tá? Cujo volume inicial é, sei lá, 1 litro, 1000 mililitros, ok? E ele está completamente cheio de um determinado líquido, até a boca. Totalmente cheio, isso é uma temperatura inicial T0. Daí eu aqueço. Daí quando eu aqueço, rola o seguinte, né? Esse bicho que estava completamente cheio, ele continua completamente cheio. Certo? Só que além dele continuar completamente cheio, um pouco de líquido transborda. Eu tenho uma parte aqui, ó, que transborda. Vamos supor que eu colhi essa parte, né? E eu vi que o volume que transborda é, sei lá, 5 ml. E eu te pergunto o seguinte, né? Quanto que foi a dilatação desse líquido? 5? Mais do que 5 ou menos do que 5? Tá esperto, né? Mais do que 5. Ô Zé, que eu não entendi. Tudo bem. Ó, vamos pensar, né? O frasco, esse recipiente aqui, ó, quando a gente passou ele para uma temperatura final, o tamanho dele continuou o mesmo? Não continuou, ele dilatou, ele cresceu. Se ele cresceu, ali dentro vai caber mais líquido ou menos líquido? Lembra, né? Sempre que um objeto cresce, o espaço vazio dentro dele aumenta. Então vai caber mais líquido. Então, se antes cabia 1000, agora cabe mais do que 1000. Eu vou chutar um valor, né? Vamos supor que agora cabe dentro desse recipiente 1001 ml. Ok? Tá entendendo? O recipiente cresceu, agora cabe mais líquido ali dentro. Então cabe 1001 ml. Ok? Quanto de líquido eu tinha antes e quanto que eu tenho agora? Bem, antes eu tinha todo esse espaço aqui ocupado, então eu tinha 1000 ml. Certo? E agora eu tenho quanto? Boa, 1006. Porque aqui dentro eu tenho 1001 mais 5. Então, a dilatação real desse líquido aqui, ó, real, é de 6 ml. Beleza? Zeca, mas parece que é 5. Isso, parece que é 5. Porque a gente só percebe aquilo que transbordou. A gente não consegue perceber o frasco aumentando o tamanho dele, né? Então, esses 5 ml aqui, ó, é o que parece que dilatou. E ganha um nome. Adivinha o nome? Essa é a dilatação aparente do líquido. Ó, dilatação aparente do líquido. É o que parece que dilatou. Ok? Então, como é que a gente calcula a dilatação real de um líquido? Real. Boa. A gente pega o quanto que parece que dilatou e soma com o que dilatou o frasco. Vamos ver se está certo? Ó, quanto que foi a dilatação real nesse meu exemplo aqui mesmo? 6, né? Quanto que parece que dilatou? 5. Quanto que dilatou o frasco? Bom, no frasco cabia 1000, passou para 1001. Então, quanto que ele dilatou? 1. 5 mais 1 é 6? É, né? Então, essa equação aqui, ó, tá ok. Essa equação vale só para líquidos. Certo? Se eu der uma deduzida aqui, ó, eu vou chegar ao seguinte, que o coeficiente de dilatação real de um líquido vai ser sempre o coeficiente de dilatação aparente do líquido mais o coeficiente de dilatação do frasco. Certo? Não é difícil fazer essa dedução, não. Ó, eu vou pegar o ΔV, e vou substituir pela formulazinha. Daí percebe, as três fórmulas vão ficar igual, V0, gama, ΔT, né? Aqui vai ficar V0, gama, ΔT, V0, gama, ΔT, V0, gama, ΔT. Os três vão sofrer o mesmo ΔT. O aquecimento é igual para todo mundo, então eu corto os ΔT. O volume inicial também é igual para todo mundo, então corto os 3 volumes iniciais. Vai sobrar só isso. Que o gama real é o gama aparente mais o gama do frasco. Acredite, né? Tem questão de vestibular que te pergunta isso daqui, ó. Quanto que é o gama aparente do líquido? Ou seja, quanto que parece que ele dilatou? Se a gente lembrar dessa equaçãozinha, né? A gente acha direto. É só pegar o real e diminuir do recipiente e a gente acha o aparente. Tá? Ou às vezes ele pergunta quanto que transbordou. Bom, quanto que transbordou é o quanto que parece que dilatou.
tem duas formas de calcular isso, né? As duas são fáceis, mas o trabalho é um pouquinho diferente nas duas. Tu pode calcular o seguinte: qual é a dilatação real? Daí tu vai usar o gama real. Qual é a dilatação do frasco? Daí tu vai usar o gama do frasco. Beleza? E depois diminuir uma da outra. Daí tu vê quanto que transbordou. Ou tu pode pegar o gama real, diminuir do gama do frasco e achar o gama aparente. E calcula só a dilatação aparente, né? Como é que eu calculo a dilatação aparente? Deixa eu botar aqui. A variação do volume aparente é o volume inicial vezes o gama aparente vezes o ΔT. Beleza? Zeca, vamos fazer um? Tá, vamos fazer um para a gente ver. Galera, então aqui um exemplo. Um tanque de aço de 50 litros está completamente cheio de álcool a 10. Determine o quanto de álcool transborda 110. O quanto de álcool transborda é exatamente o quê? A variação do volume aparente, quanto que parece que dilatou. Ó, uma maneira de resolver essa questão então é essa, né? Ele me deu aqui o alfa do aço. Olha só, aço que é sólido, ele deu alfa. Olha só que sujo, né? Porque quando a gente tratar de volume, a gente precisa de quem? Isso, do gama. E o gama é 3 vezes alfa, então tem que multiplicar por 3. E do álcool ele já me deu o gama, que é líquido. Certo? Então não tem que fazer nada. Ó. O gama do aço, então, vale 3 vezes 10 na menos 5. E o gama do álcool vale 0,75 vezes 10 na menos 3. Olha só, isso aqui é bem maior do que esse, né? Ok? Isso daqui daria 0,00003. Isso daqui daria 0,00075. Então isso daqui ó, vai ser muito maior do que esse. Eu tenho o volume inicial que é 50, temperatura inicial que é 10 e final que é 110. Então eu posso calcular o seguinte, né? Quanto que o tanque dilata? Ó, a dilatação do tanque, volume inicial, gama do tanque vezes ΔT. Já fiz aqui para agilizar esse videozinho, tá? 50, 3 vezes 10 menos 5 vezes 100, 50 vezes 3, 150, 10 na menos 5, 10 na 2, 10 na menos 3. Se eu fizer a vírgula dar 3 casas aqui, ó, fechou, dá 0,150 litros. Vou calcular o quanto de álcool dilata. V0 gama ΔT. 50 vezes 0,75 vezes 10 a menos 3 vezes 100. Isso vai dar 37,5 vezes 10 a menos 1, que dá 3,75 litros. Né? Eu multipliquei isso daqui, ó, e deu 37,5. Daí é só diminuir, né? O líquido dilatou isso. O frasco aumentou só isso. O que dilatou a mais vai transbordar. Então vai transbordar 3,6 litros de gasolina, que é de álcool, né? Que é bastante. Ok? Claro que no nosso dia a dia a temperatura não chega a 110. Tem uma segunda maneira de resolver isso. A segunda maneira é a seguinte, ó. Eu tenho o gama do álcool e o gama do frasco, né? Eu sei que o gama real é o aparente mais do frasco. Então se eu pegar esse cara e passar diminuindo, eu acho quanto que vale o coeficiente de dilatação aparente desse líquido. Percebe que o coeficiente de dilatação real é uma coisa que não muda. O do álcool é sempre o mesmo. Mas o aparente muda, porque depende do frasco que ele está dentro. Se é dentro de um vidro, dentro de um aço, dentro de um ferro, etc. Beleza? Ó, para poder diminuir, a gente tem que tomar cuidado com isso, as potências devem ter o mesmo expoente. Tá? Então eu fiz o seguinte, eu fiz essa vírgula andar 2 casas para a direita, e quando anda para a direita o expoente diminui. Se andou 2 casas, diminui 2. Passou de menos 3 para menos 5. Esse cara que está somando eu passei diminuindo. Então, agora na hora de diminuir, a gente põe o 10 na menos 5 em evidência, como se fosse um x, ó. 75x menos 3x. Isso dá 72x. E eu achei aqui o coeficiente de dilatação aparente. Quanto que vai ser a dilatação aparente? É só usar a fórmula. V0 gama ΔT é a mesma. Beleza? O V0 é 50, o gama aparente é 72, vezes 10 na menos 5, ΔT é 100. Opa, uma moto aí. Multiplicando aqui, ó, vai dar 3.600. 10 na menos 5 com 10 na 2, lembra? Ó, dá 10 na menos 3. Daí a vírgula tem que dar 1, 2, 3 casas. Fechou. 3,6 litros. Escolhe a que tu achar mais fácil, tá? Não sei se tem uma que é mais fácil do que a outra.